Então, boa noite. Em primeiro lugar, desejava agradecer a todos os presentes e aos meus dois convidados, a Ana Catarina e o Adolfo. Agradecer à Conselhia de Leiria do CDS e, em particular, à Beatriz Vaz pelo apoio. Obrigado, Beatriz. Agradecer às Conselhias do PS do nosso distrito e, em especial, ao Presidente da Conselhia de Leiria, Gonçalo Lopes, que não está presente porque está na Assembleia Municipal, mas que é um membro do nosso clube de debates e estamos em Leiria, é o nosso primeiro debate e por isso o agradecimento. Agradecer igualmente ao Presidente da Federação, António Salles, pelo apoio prestado desde a primeira hora e frisar a importância interna que tem para o partido os eventos e iniciativas do PS e da JS que se têm feito com o objetivo de refletir sobre o que é a política e explicar um bocadinho também o que é o clube de debates onde estamos hoje. O clube de debates é um grupo de militantes do PS que se juntou para organizar debates e conferências na nossa região entre personalidades de relevo nacional, com o grande objetivo de debater temas de importância nacional e internacional e unir os militantes e os cidadãos através dos conteúdos. O nosso debate de hoje é sobre a liberdade de expressão, que é, como vocês sabem, um direito básico comum a todos os cidadãos, um conceito que se tornou conhecido a partir da Conferência de Yalta em Itália em 1945, onde se definiram os alicerces ideológicos comuns a todas as partes e onde se criou a Declaração dos Direitos Humanos, adotada pela ONU. Como sabemos, os direitos humanos são universais e era desejável que fossem implementados de forma universal. Vamos passar já à primeira pergunta, mas antes disso quero só explicar mais ou menos como é que será o modelo. Nós temos 4 perguntas que vamos colocar e cada um dos convidados tem 7 minutos para responder à pergunta. Pode usar menos, claro. Não é obrigatório que sejam 7. Algumas perguntas são mais diretas, outras são mais indiretas, mas passemos desde já à primeira pergunta. Por uma questão de ordem, primeiro responde um dos meus convidados e depois a seguir responde o outro na pergunta seguinte em primeiro lugar. Neste caso acho que pode ser a Ana Catarina a responder em primeiro lugar, se estiver tudo ok. Por ser uma senhora, não, nem por isso. Não que existe hoje em dia. Exatamente. Uma questão ética. Então a pergunta é se existem limites à liberdade de expressão, quais e onde é que se traça a linha entre o que se pode ou não dizer e quem o deve fazer. É com este? Pode ser. Bom, boa noite a todos. Acho que está a funcionar. Queria agradecer naturalmente o convite que quer a Conselhia do CDS, quer a Conselhia do Partido Socialista fizeram para estar neste debate. Começar também por pedir desculpa porque este debate já esteve marcado há uns 2 meses atrás, presumo, julgo que 15 de fevereiro, mas eu, entretanto, tive uma intervenção à coluna, era impossível vir e, portanto, lamento muito, mas aqui estou com muito gosto para responder diretamente à questão e não ocupar os 7 minutos para haver liberdade de expressão para todos. Dizer, em primeiro lugar, que normalmente costumo dizer que é proibido proibir. Isto significa que, ainda assim, as sociedades democráticas são feitas de direitos e deveres e que há sempre alguns constrangimentos. Eu hoje, a ler uma entrevista do Nick Cave, dizia, a propósito de outra matéria, não era só da liberdade de expressão, mas dizia uma frase muito interessante que era, antigamente, há uns tempos, tudo era liberdade de expressão, hoje tornou-se moralismo. Eu quero dizer com isto o seguinte,
Dizendo que é proibido proibir, acho que ainda assim há um limite, que eu acho que é o limite à liberdade de expressão, que é o discurso de incitamento ao ódio. E acho que deve ser se pudermos traçar uma fronteira, eu traçaria uma fronteira aqui, nesta barreira. Dizendo, aliás, como se começou por dizer neste debate, que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas também acho que hoje estamos convocados, todos nós, para os desafios que a era digital nos traz, para o incitamento ao ódio que muitas vezes atrás de rostos escondidos as novas tecnologias nos trazem e que permitem que se incite a alguma tentativa de comportamentos menos adequados que levam geram muitas vezes comportamentos também eles mais graves e mais diria quase de algum terrorismo que nós conseguimos ver nas sociedades modernas. Por isso, começaria por dizer, liberdade de expressão como direito fundamental para respeitar. Felizmente, isto é o que faz uma sociedade democrática também. 2, se eu tivesse que falar numa liberdade, num limite, diria que há um limite para mim, que é o limite do incitamento ao ódio, porque acho que esse nunca deve ser passado e que a liberdade de expressão, na sua expressão tenue, pode ser ultrapassado e que põe em perigo as sociedades modernas. Mas é apenas isto. Ok. Boa noite a todos. Também agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. Estou com todo o gosto. E começava por dizer que para mim a liberdade de expressão é a liberdade que eu tenho de dizer aquilo que quiser. Não me dá o direito a ser ouvido por ninguém, não me dá o direito a que vocês me estejam a ouvir, não me dá o direito a ser publicado, a ir para a televisão, a ir para a rádio. Isso é outra coisa. Eu tenho a liberdade de dizer o que quiser, mas não posso obrigar ninguém a ouvir-me, nem nenhum jornal a publicar-me, nem vocês estarem aqui. E às vezes há uma grande confusão de liberdade de expressão, quando, por exemplo, entrava agora alguém aqui a cantar a grândola para me impedir de expressar. E normalmente argumentavam, isso é a minha liberdade de expressão de cantar a grândola. E isso não é verdade, porque aqui estava alguém a impedir-me de exercer a minha liberdade de expressão. E, portanto, onde é que há limite à liberdade de expressão? Precisamente, eu cotejo a minha liberdade de expressão não pode ser impedida por outros que acham que eu não posso falar. E que acham e argumentam esse seu gesto como a liberdade de expressão deles. E eu acho que isso não faz sentido. Portanto, a liberdade de expressão é a liberdade que eu tenho de poder falar e não ser impedido por ninguém de o fazer. O que não significa que tenha direitos. Quanto aos limites, eu acho que não há limites. Porque impor limites à liberdade de expressão presume que haja um código e que haja alguém que define esse código. O que é admissível, o que é que não é admissível. E eu tenho logo problemas aqui. E não consigo superar este obstáculo. Aquilo que a Ana Catarina diz do incitamento ao ódio, eu reencaminho para uma questão que é diferente, que é há crimes de ofensa à integridade física e há crimes à integridade moral de uma pessoa, e o incitamento à prática de crimes é também ele um crime. E aqui já não estamos na liberdade de expressão, estamos de facto na prática de crimes que podem colocar em causa a integridade física e a integridade moral de uma pessoa, e nada disso já é expressão, isso já é de facto uma agressão. Mas esses dois crimes, se quisermos, têm, do meu ponto de vista, a vantagem de que vão ser julgados caso a caso. Isto é, o tribunal, caso a caso, vai averiguar se aquele discurso correspondeu ou não correspondeu a um incitamento à prática de um crime. Não é uma lei que diz não se pode dizer isto, nem aquilo, nem aquele outro. Portanto, é o caso concreto que é julgado dos tribunais. E haverá decisões corretas, haverá decisões incorretas, haverá decisões justas e injustas, e o sistema é assim, vai se aperfeiçoando assim. Portanto, para fazer um sumário, acho que não há limites à liberdade de expressão, no sentido que lhe estou a dar, que é eu poder dizer aquilo que penso e dizer aquilo que quero, que estabelecer limites à liberdade de expressão que não sejam aqueles que já constam do nosso Código Penal, me parece inapropriado, porque presume que alguém vai definir
o que é que se pode e o que é que não se pode dizer. E hoje é isso que acontece. Hoje é essa tentação e essa vontade, mas presumo que isso pode se calhar surgir nas próximas perguntas, de introduzir uma espécie de um código do que é aceitável que se possa dizer, e eu tenho também muitas dificuldades com essa realidade. Obrigado, Adolfo. Ok. Nós temos aqui algumas coisas. Registámos aqui as perguntas, as respostas, aliás. Esta pergunta também entronca naquilo que estávamos a acabar de falar, que tem a ver com a forma como as coisas evoluíram, e já voltaremos à questão dos limites e dos crimes em causa que o Adolfo referiu, mas as coisas estão tão diferentes de apenas 2 ou 3 anos para cá, que há quem diga, e quando eu digo há quem diga, são mesmo escritores, por exemplo, Richard Mason, no Intellectual Takeout, que se o atentado à redação do Charlie Hebdo fosse hoje, teríamos a extrema-direita a defender a liberdade de expressão daqueles jornalistas e a extrema-esquerda a acusar os jornalistas de fazer discurso de ódio direcionado a muçulmanos. Porque tem nos últimos anos, por um lado, a extrema-esquerda tentado decidir o que podemos dizer e, por outro, a liberdade de expressão sido frequentemente associada à extrema-direita, apesar de, por vezes, esta parecer usar a liberdade de expressão para justificar discursos de ódio racial, homofóbico e outro tipo de discursos de ódio. Esta é a pergunta. Começamos agora por... Eu acho que isso é um deficiente entendimento desses extremos, e infelizmente não são só extremos, do que é a liberdade de expressão. Porque um extremo e outro têm a tendência para achar que só deve ser veiculado aquilo que é o seu entendimento do mundo. E, portanto, quando a extrema-direita vê que são... estou a simplificar a direita e a esquerda, mas se é um discurso de incitamento ou a gozar com os católicos, isto é uma ofensa, e pergunta logo porque é que vocês não se preocupam com isto, ou quando há sobre muçulmanos, porque é que não se preocupam sobre os católicos, etc. E à esquerda a mesma coisa. E isto para mim é um deficiente entendimento do que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é eu estar sujeito a ouvir aquilo que eu acho abjeto. Isso é que é a liberdade de expressão. No dia que eu não ouvir nada de abjeto à minha volta é porque o meu país não tem liberdade de expressão. Porque há gente que pensa coisas abjetas. Pensará sempre. Uma coisa é terem vergonha de as dizer, isso é com eles. Agora, outra coisa é as pessoas estarem satisfeitas consoante aquilo que é veiculado maioritariamente está de acordo com aquilo que é a sua visão do mundo. Isso pode fazê-los sentir confortáveis, mas isso não significa que haja limites da liberdade de expressão. Eu sou mais sensível ao politicamente correto da esquerda, a Ana Catarina será mais sensível ao da direita, eventualmente, mas eu não gosto que nenhum espaço político ache que os limites do que eles acham aceitável são os limites do que é aceitável. E há muitas vezes essa tendência. E, portanto, eu na liberdade de expressão dos outros vejo a minha. Portanto, agora, o que é verdade, isso sim, é que começa a surgir na sociedade uma polarização que me desagrada muito, para a direita e para a esquerda, nas quais cada um dos polos entende que há uma espécie de batalha cultural e uma batalha moral a travar-se e que, portanto, temos de juntar-nos todos ao nosso polo e radicalizar-nos para o nosso lado, para combater o lado de lá. E, portanto, começa a dizer-se, bom, é verdade que é muito chato esses ataques aos muçulmanos, mas a gente também não os ouve preocupados com os ataques aos católicos, portanto deixa estar. Isto preocupa-me e assusta-me porque eu não quero viver num mundo assim. E sinto que essa polarização está a acontecer e também está a acontecer na sociedade portuguesa de forma mais lenta, mas em Espanha isto já está a acontecer. A pergunta era se a injúria e a difamação devem constituir crime, não é? Pelo que eu... não, isto já é a terceira. Mas qual é que era então a pergunta? Estávamos a falar dos extremos. A pergunta era se
Se justifica se a liberdade de expressão é uma boa desculpa para justificar discursos de ódio racial. O que é homofobia, por exemplo? Alguém, e eu ouço muitas vezes esta conversa, homofobia é alguém ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. É que há pessoas que acham que isso é que é homofobia. Bom, então se há pessoas que acham que a homofobia é ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, então daqui a bocado não se pode ter uma posição de que, olha, casamento não, mas união civil sim. É porque às tantas o conceito de homofobia, de ódio racial e de racismo começa vai-se agigantando até lá caber tudo aquilo que nós não gostamos. E, portanto, eu tenho muita reticência em acompanhar essa ideia de que se a liberdade de expressão está a ser utilizada como desculpa para a homofobia ou para ódio racial ou o que quer que seja, porque se nós começamos a teorizar sobre o que é homofobia, o que é ódio racial, às tantas não estamos de acordo sequer com o que é. Deixe-me só interromper para dizer que pode de facto haver quem entenda que homofobia será negar um direito aos homossexuais que os heterossexuais têm. Sim, mas nada contra essa concepção de homofobia, não podem impor essa concepção de homofobia a toda a gente. É esse o meu ponto. E, portanto, quando se começa a criar crimes de ódio, então deixa-me ir só um bocadinho mais atrás, porque se calhar talvez seja mais interessante de colocar as coisas assim. Eu sou verdadeiramente um liberal, é aquilo que me define. E para mim só há uma unidade, é o indivíduo. E ele é livre e é igual a qualquer outro. E para ele ser digno, e para ele ter dignidade, ele não precisa de mais nada senão a sua existência como pessoa humana. Quando começámos, nos anos 60, com as políticas identitaristas, de começar a dividir as pessoas por etnias, por orientações sexuais e etc., e começámos a insistir nos crimes de ódio, começámos a colocar em cima da liberdade e da igualdade, que é aquilo que nos caracteriza como iguais, as questões identitárias. Como se elas qualificassem especialmente aquela pessoa, ou, de alguma maneira, lhe tivessem que dar uma proteção suplementar. E isto pode ser justificado nas questões raciais, portanto na igualdade racial, mas não era necessário, porque bastava a igualdade e a liberdade para nos fazerem a todos iguais, mas a verdade é que se começa a criar crimes de ódio e entendimentos e às tantas começamos a achar que a nossa liberdade e igualdade não são suficientes, porque temos que nos qualificar ainda com a nossa, com uma qualquer pertença a um grupo identitarista. E o ponto é que ao identitarismo de esquerda vem o identitarismo de direita e começamos a discutir identitarismos em vez de nos estarmos no evidente que é a liberdade da pessoa humana, a dignidade. Vou dar um caso prático, que foi muito falado há uns meses, e eu não percebo nada de ténis, portanto não sei se a Serena Williams tinha ou não tinha razão quando refilou com o árbitro que a multou. Ela estava a jogar contra uma outra mulher, havaiana, ou assim também de uma minoria, mas a Serena Williams disse: eu só estou a ser penalizada porque sou mulher e porque sou negra. Bom, imaginemos que o árbitro tinha decidido de outra maneira. Estava a outra jogadora a dizer: eu fui penalizada porque sou mulher e sou havaiana, ou a etnia que fosse. Isto para quê? Se nós começamos nos identitarismos, então vamos até ao infinito, porque há sempre uma categoria minoritária face à outra categoria minoritária. Portanto, na questão do ódio racial e dos identitarismos, acho que o essencial para mim é que na liberdade de expressão não pode caber essa definição pelo Estado do que é o ódio racial, do que é a homofobia, caso contrário deixamos de ser efetivamente livres. Eu sei que isto não é muito popular, mas... Obrigado. Mesmo Bom, nós vamos andar a noite toda na mesma questão, até porque eu, se calhar, sem querer, respondi à segunda questão na primeira. Bom, ainda assim, eu concordo plenamente com o Adolfo, com a igualdade e com a liberdade de cada um de nós. E a minha liberdade não pode chocar com a liberdade dos outros e, portanto, respeitarmos aquilo que é a dignidade humana. Mas ainda assim, eu acho que nós devemos pensar, porque é evidente que uma coisa é nós expressarmos
e discordarmos, e é salutar que discordemos em democracia, é absolutamente, aliás, é uma das marcas identitárias da democracia, é a minha liberdade de expressão. Aliás, no mês em que estamos a festejar o 25 de Abril, e nós os dois já tivemos a oportunidade de fazer, aliás, uma entrevista a propósito do 25 de Abril em conjunto, e no que ela trouxe, e falámos nas questões das liberdades, é evidente que a melhor coisa que nós podemos estar é numa sala inteira e discordar todos uns dos outros, porque temos essa liberdade de expressão, de opinião, de expressar a nossa opinião. Mas eu acho que devemos pensar num limite, e é o limite que me traz a dizer que acho que atitudes e o incitamento ao ódio é um limite que não é tolerável em democracia, porque ele põe em causa a própria liberdade de cada um. E porque põe em causa o próprio direito à igualdade de cada um. Também isto não é muito popular, se calhar, o que eu estou a dizer. Mas acho que, quando nós ouvimos discursos, que é verdade, ou que o Adolfo acaba de dar como exemplo da Serena Williams, a outra senhora também se podia ter queixado, é verdade. Mas nós sabemos que não há muitos anos a simples liberdade de exprimir o seu ódio a uma minoria que fosse, levava a crimes que depois são julgados, é verdade, tudo isso. Mas, ainda assim, a gratuitidade com que esse incitamento levava, e essa liberdade de expressão levava a crimes mais violentos. E por isso eu continuo a dizer que não acho que possamos, em sociedades democráticas, mesmo com a liberdade de expressão, dizer que a liberdade do incitamento ao ódio, ou de um discurso racista ou que leve ao ódio, não seja um limite a essa mesma capacidade de eu... Uma coisa é eu discordar, sem nunca desrespeitar outra pessoa. Outra coisa é eu discordar e, com isso, ser desrespeitador. Dirás, as normas estão para isso, mas há limites à liberdade de expressão, quer queiramos, quer não, quando mais não seja, quando a própria sociedade reconhece que há que tipificar um tipo de crime por causa das liberdades. E da liberdade de expressão, ou do excesso, ou de termos violado essa liberdade de expressão. Por isso, eu acho, aliás, que as sociedades modernas estão hoje mais colocadas a este tipo de, pelo menos, fazermos uma reflexão se este não será um limite a considerar, e do meu ponto de vista é o limite que eu acho que não deve ser ultrapassado. Mas só uma coisa. Mas esse limite existe. Ou seja, eu concordo, tudo o que seja ofensa à integridade física e moral de uma pessoa é crime. E, portanto, há esse limite. Muitas vezes é escondido na liberdade de expressão. Mas que tem que ser julgado no caso concreto. Tem que ser julgado no caso concreto. O que me assusta é a codificação do que é que se pode e não se pode dizer. E dei o exemplo da homofobia, porque, aliás, é um exemplo que me é tirado muitas vezes à cara, que é as pessoas acharem que ser, por exemplo, contra o casamento ou a adoção significa que ser homofóbico. Porque isso significa, aliás, que o Partido Socialista era homofóbico até 2008, não é? Até, pronto. E, portanto, temos que perceber que é difícil. Portanto, por isso é que eu digo que a essência reside na liberdade e na igualdade do indivíduo. Qualquer ofensa à sua integridade, seja por que motivo for, é um limite. Se começamos a tipificar as pessoas e dar-lhes identidade e crimes de ódio, começamos a entrar num caminho que depois cria, parece-me, o identitarismo e o contra-identitarismo. Acho que se substituiu, para resumir, retirou-se a liberdade e a igualdade como polo e colocou-se lá em cima a identidade. E acho que isso não está a trazer nada de positivo. Mas estou de acordo que o incitamento ao ódio é crime. Atenção. Mas é aí que reside o ponto, e que eu acho que reside o ponto da discussão que nós devemos ter nos dias de hoje, são os discursos, como tu dizias também há pouco, à extrema-direita ou à extrema-esquerda, que incitam a que, atrás da liberdade de expressão, se possam cometer um conjunto de crimes. E por isso é que eu estou a dizer, sim, igualdade e liberdade intrínsecas a qualquer ser humano, isso diz respeito aos à nossa condição de ser humano, de respeito pelos direitos humanos, mas, volto a dizer, e comecei por dizer, é proibido proibir. Mas atenção, a liberdade de expressão hoje esconde um conjunto de crimes que eu acho que têm um limite
num incitamento ao ódio, por exemplo. Acho, lamento imenso, eu sou democrata radical, defensora absoluta da democracia, mas não aceito porque eu acho que tenho direito a dizer tudo o que me vai na alma, tenho com isso também direito de ultrapassar todos os limites que levam ao desrespeito da pessoa. Ok, temos tipificações para um conjunto de crimes, mas acho... bom, deixo para as vossas discussões e inclusive para as pessoas depois também falarem. Ok, então muito obrigado até agora. Vamos passar à... Vamos tornar isto um bocadinho mais vivo. Sim, não, estão à vontade. A liberdade de expressão tem facetas e interpretações diferentes consoante o ordenamento jurídico do país em que nos encontramos. Por exemplo, Portugal é um dos poucos países europeus que vai além da ilicitude da injúria e difamação, estatuindo estas condutas como crimes. Em alguns lugares na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, parte da doutrina apelida a nossa legislação penal, no que este tema diz respeito, de ultrapassada. Na sua opinião, a injúria e a difamação devem constituir crime? Já abordámos um pouco isto, mas... A resposta é sim. Ok, é simples. Não é? Sim, mas eu acho que não é bem isso que... Não é isso que está a perguntar. Sim, isto é, aquilo que hoje se discute é, no meio das redes sociais e do ponto de vista do debate político e público, que se há limites sobre quais é que devem ser as nossas opiniões. Porque nós estamos a falar da liberdade de expressão, não estamos propriamente a falar de inventar uma mentira sobre alguém ou difamar alguém. Isso podemos depois estar de acordo com a formulação do Código Penal ou com a aplicação da lei, mas estamos todos a conviver com isso no âmbito da liberdade de expressão. Eu acho que a questão que hoje se coloca é sobre se há ideias que devem ser proibidas, ideias que não devem ser veiculadas. E eu acho que não há ideias que não devam ser veiculadas. A questão é obrigar as outras pessoas a ouvirem, ou querer que o Estado as professe. Mas acho perigoso porque, caso contrário, é o contrário da democracia. A democracia vive desse debate. E acho perigoso porque presume sempre uma comissão censória que vai decidir quais é que são as ideias proibidas ou não. Por isso é que eu tenho essa dificuldade. Quanto à difamação, é um crime que está tipificado, eu acho que faz sentido que esteja. Acho que está desligado. Mas assim, não ouve. Mas é melhor para... Era a minha limitação. Posso parar isso? Bom, sobre a injúria e sobre... Qual era outro? Difamação. A difamação é evidente que está tipificado, mas eu acho que uma coisa é o confronto de ideias, sejam elas político-partidárias, seja em qualquer espaço de debate. Outra coisa são, de facto, as realidades que já há pouco também referi. E acho que, aliás, eu não sei quem... Os organizadores deste tema, quando puxaram este tema, eu julgo que têm em mente, se me é permitido tentar interpretar, precisamente a realidade das notícias falsas ou do que se escreve nas redes sociais, para tentarmos perceber, neste mundo contemporâneo, o que é que nós devemos fazer. E eu acho que quando nós tentamos, a primeira coisa que devemos fazer é contrapor a democracia com a ditadura para saber dar o real valor à liberdade de expressão. A segunda coisa é que eu acho que há uma tentação criada por este novo fenómeno, quer das notícias falsas, quer das redes sociais e da facilidade com que hoje se escrevem, desculpem-me a expressão, as maiores barbaridades, os maiores disparates e os maiores insultos às pessoas, atrás de um perfil falso ou atrás, basta-me por um perfil falso. E por isso leva ao terceiro ponto, que é um ponto que eu acho muito perigoso. E não é por acaso que nós hoje estamos a falar dos populismos na Europa, dos populismos no mundo. A verdade é que estamos a entrar num terreno, e por isso é que eu comecei com esta frase do Nick Cave de, bom,
a liberdade de expressão está a dar origem, com estas discussões, à censura e, sobretudo, ao moralismo. Eu acho que há uma tentação nas sociedades modernas hoje não para o respeito pelas liberdades, não para o respeito pelo debate de ideias, mas para querer, e também vou ser politicamente incorreta. Eu acho que a discussão, o Adolfo hoje já não está tão na vida ativa partidária como eu, mas a discussão sobre o pacote de transparência dos políticos é uma discussão que com facilidade resvala para a tentação moralista da sociedade, mas também para a tentação populista. E, portanto, perdoem-me dizer isto com esta franqueza, mas já julgo que num debate de ideias também devemos colocar aqui em cima da mesa, para não ficarmos só, que é as coisas que se dizem nas redes sociais ou pela comunicação social, que a seguir transportam para a lei, são os perigos que o Adolfo também estava aqui a colocar, que é o perigo de tanto querer tipificar algumas realidades que se cai por um lado no moralismo e por outro lado se pode cair na tentação mais populista. E eu devo dizer que estes são dois inimigos à democracia e dois inimigos à liberdade de expressão. Não é por acaso que o politicamente correto começa a ser a forma de estar de algumas pessoas. E, portanto, quando nós dizemos o politicamente correto, é porque também a nossa liberdade começa a estar em causa, porque fica bem ou fica mal dizer isto ou aquilo. Portanto, crime de injúria e crime de difamação é evidente que existem e devem existir, mas acho que também temos que começar a pensar se queremos uma sociedade democrática ou se queremos uma sociedade que começa a resvalar para o moralismo. E aí, eu devo confessar, estarei sempre do lado da sociedade democrática. Ok, então esta próxima pergunta será menos conceptual, será mais concreta, sobre uma situação que também tem estado nas notícias. Não tem a ver com algumas notícias falsas, mas tem a ver com, nos últimos meses, uma nota explicativa da Comissão Nacional de Eleições invocou a Lei da Propaganda Eleitoral, aprovada no final do último mandato de Passos Coelho, para proibir o Estado e todos os órgãos de administração pública de fazer qualquer tipo de publicidade institucional de atos, programas, obras ou serviços durante qualquer período eleitoral, mesmo que seja de um período eleitoral em que o órgão da administração pública em causa não vá a sufrágio. O que, há quem argumente, causa enormes transtornos na comunicação que o Estado e as autarquias, em concreto, devem fazer com os cidadãos. Há juristas que afirmam que esta lei, além de ter sido feita sem grande consideração pelo seu resultado prático, coloca em causa o princípio constitucional da liberdade de informação, na dimensão do direito a ser informado, que todos os cidadãos devem ter e que, em última instância, afirmam também, poderá beneficiar o populismo não partidário, visto que, neste caso, este ano, até outubro, haverá uma comunicação com os cidadãos muito reduzida da parte dos órgãos da administração pública, deixando, eventualmente, a opinião a ser liderada, teme-se, a ser liderada por movimentos populistas espontâneos. O que tem a dizer sobre isto? Acho que agora é a Ana Catarina em primeiro lugar, não é? Não sei, eu... Bom, eu devo confessar que acho que esta discussão que se colocou por parte da interpretação que a CNE dá à lei é um bocadinho esotérica. Vou confessar que acho um bocadinho esotérica. Eu não sei se é a própria lei que é esotérica, porque a própria lei, existe desde 2015. Foi alterada, não é? Houve dois atos eleitorais depois disso e
não tinha havido nenhuma questão sobre o que estava a acontecer, se a lei estava bem aplicada ou não. Não houve, aliás, nenhuma questão que se colocasse que não fosse nova, e o bom senso. Estão aqui pelo menos um Presidente de Câmara que eu veja e que sabe que em período eleitoral cuidado com o boletim municipal, portanto, e com a propaganda que se escreve. Os membros do Governo sabem quais são os limites em campanha eleitoral. Há, aliás, um conjunto muito vasto de coisas que não se devem fazer em momento eleitoral e que estão tipificadas na lei. Mas quando eu digo que isto é esotérico, eu li o parecer da CNE, que dizia que um Primeiro-Ministro em exercício não pode ter frases elogiosas à sua atuação no Governo. Eu acho que isto é o domínio não tem a ver com o direito à informação, tem a ver com o que é que eu acho, e aí o Adolfo dizia há pouco, a propósito da liberdade de expressão, o que é que eu acho que é possível fazer. Portanto, uma coisa é nós tipificarmos objetivamente, outra coisa é nós, do ponto de vista subjetivo agora, querermos interpretar a lei de uma maneira. De resto, ainda que assim houvesse dúvidas, devo dizer, o Partido Socialista apresentou a semana passada, porque o clamor de todos os partidos foi tão grande contra o que se estava a fazer e que era preciso aplicar a lei como deve ser. Bom, então é melhor se calhar clarificarmos um bocadinho a lei. Vamos lá tentar clarificar. Lá está o que eu digo. É que o clamor do que se ouve, do que se vai dizendo, às vezes não se baseia no estudo das coisas e de ler as coisas com correção e vamos a correr legislar. Ainda assim, o Partido Socialista apresentou uma proposta, mas perante toda a gente que achava que era preciso corrigir coisas na lei, o que é que fizeram todos? Votaram todos contra. Portanto, estou a dizer isto porque acho a interpretação da CNE abusiva. Os termos, e alguns termos, dei um exemplo, não quero entrar em mais exemplos, é público. São exemplos que me deixam um bocadinho chocada e a dizer, sim, há uma tentativa desta interpretação de abusivamente se limitar à ação política, que eu não me parece de todo correta. Mas deixem-me só dizer, eu gostava só de acrescentar duas coisas. Eu acho que nós estamos... Não, mas eu vou gastar dois. Nós temos assistido na União Europeia a um conjunto muito significativo de países que limitam a sua liberdade de expressão e que limitam a informação. Podemos falar da Hungria, mas podemos falar da Roménia, podemos falar da Polónia e do que está a acontecer, e não foi por acaso que esta sessão começou com o relembrarmos a liberdade de expressão em 1945 em Itália. E acho que é isto que nós devemos refletir, é porque é que estas coisas estão a acontecer de novo no espaço europeu. E eu diria que é o paradoxo das sociedades modernas. Há muita informação, temos acesso a um conjunto de coisas, mas parece que não queremos ter memória dos tempos em que era desrespeitada ou que era cortada a nossa liberdade de expressão ou o nosso direito à informação. Por isso eu diria que, para terminar mesmo, cuidado com estas interpretações abusivas e cuidado com a forma como nós próprios queremos estar também na vida pública. E não é por acaso que muitas pessoas com bons currículos, imensa inteligência, imensa capacidade argumentativa, imensa capacidade para fazer, mesmo que nós discordemos deste ou daquele partido político, mas com imensa capacidade para fazerem e para transformarem a sociedade de acordo com aquilo que são as maiorias em democracia, que dão o poder aos governantes, aos deputados ou aos presidentes de Câmara, presidentes de Junta, para serem eleitos, e que vão abandonando a vida pública. E vão abandonando a vida pública, muitas vezes, precisamente por estas pequenas, grandes questões que vão minando a confiança que os cidadãos têm na sociedade. Porque quando começamos a assistir a estes excessos, há inevitavelmente a formação de uma opinião de, bom, são todos iguais, fazem todos coisas muito mal feitas. E, verdadeiramente, as democracias vivem com os partidos políticos, com os movimentos sociais, com os cidadãos, com
as pessoas que escolhem, felizmente, quem querem que os governe ou quem querem que seja presidente. Muito obrigado. Eu acho que este exemplo da CNE é um exemplo que ilustra muito bem aquilo que eu queria dizer, com o perigo que é quando se dá ao Estado o poder de dizer o que é que deve ser dito e o que é que não deve ser dito, ao abrigo da melhor das intenções. E, portanto, concordo ou discordo daquilo que diz a CNE, isto é um exemplo do que não deve acontecer, que é um organismo do Estado dizer o que é aceitável que se diga. O princípio está correto. Estamos todos de acordo. O poder político não deve aproveitar a sua condição de poder político para fazer propaganda. Ao abrigo deste princípio, que estamos todos de acordo, até podemos estar de acordo, eu já não estou, mas até há muita gente que está de acordo, não, então realmente é melhor pôr isto em lei. A partir do momento em que se põe isto em lei, ou em regulamento, ou em interpretação do que quer que seja, só pode dar disparate. E então, isto é aplicável à CNE, como é aplicável a todas as outras questões que estamos a falar sobre a liberdade de expressão. Por isso é que eu sou contra os limites à liberdade de expressão. Acho que não podem existir. Questão diferente, a Helena Cadena falou disso, vivemos hoje num tempo em que se democratizou a possibilidade de se dizer coisas. Bom, é verdade que se democratizou o poder de se dizer coisas, mas não é agora que se começaram a dizer disparates. Nem mentiras, nem boatos, nem notícias falsas. A Igreja, quando a imprensa foi inventada e perdeu o controlo sobre o que era publicado e quem é que lia, também achou que vinha aí uma grande mudança. Aliás, vieram as mudanças da reforma. E depois, quando os jornais começaram a aparecer, também continuaram a publicar notícias falsas, opiniões parvas e a veicular ideias com as quais podemos não estar de acordo. E uma vez mais se levantaram muitos regimes, o que é que vai acontecer? O povo vai estar mal informado e qualquer ditador que se preze gosta deste princípio de que é preciso que os jornais só publiquem notícias verdadeiras. Não houve nenhum ditador que não tivesse instaurado a censura exatamente com este pressuposto. Por isso é que eu acho que ele é sempre perigosíssimo. Porque mesmo que seja um democrata a impor este princípio, um democrata, depois de exercer o poder muitas vezes e com muito poder, facilmente vira autoritário. E por fim, na questão do Nicev e do moralismo, é que estamos com uma sociedade de gente muito ofendida. Ofende-se com tudo e mais alguma coisa. Hoje não se pode, eu estava a discursar no Congresso do CDS e disse, venho do ponto mais alto do país. E eu no meu discurso tinha do país continental. Logo que chego ao meu lugar, já tinha os açorianos todos, que estavam a assistir aos trabalhos, a dizer que o ponto mais alto não era a Serra da Estrela. Coisa que eles têm razão. Isto é, portanto, aqui era uma pequena piada. Mas já te aconteceu com certeza, como me aconteceu a mim, dizer qualquer coisa que... Uma vez disse que o governo era autista. Pronto. Logo as pessoas apareceram e depois pode-se dizer, está bem, mas eles tinham razão. Certo. A questão não é essa. A questão é que há um conjunto de gente ofendida e todos nós queremos estar indignados no nosso dia-a-dia, e isto tem como consequência que começamos a querer criar policiamento do que é que pode ser dito ou não. Porque é precisamente para não ofender e porque toda a gente é ofendida que começam a criar-se estes limites, primeiro do politicamente correto, mas que depois começam, nestas discussões, a dizer não, mas realmente temos que ter algum cuidado com as coisas que se dizem. E eu acho que não temos de ter cuidado nenhum. Peço desculpa, mas acho que não temos de ter cuidado nenhum porque o perigo é sempre este, é as CNEs da vida. É esse o perigo. Isto significa que eu acho que quero viver numa sociedade em que qualquer um pode ofender toda a gente? Sim. Eu prefiro isso a uma sociedade em que alguém define o que é que eu posso dizer sobre outra pessoa ou não. Isso sim. Há difamação, há injúrias, há alegação de factos falsos. Muito bem. Há o Código Penal para tratar destas questões. Isso já serão limites. Sim, mas aqui já não estamos a falar da liberdade de expressão, aqui já estamos a falar de criar mentiras. Eu não estou a dizer, eu sou contra, por exemplo, alguém dizer que é contra uma determinada realidade, ou que se dê que a legislação avance num determinado sentido. E vai dizer, não, isto não pode ser, porque isto é contra as liberdades e contra as igualdades e contra tudo. Peço imensa desculpa. Há limite, que é a liberdade e a igualdade do ser humano. Qualquer coisa, qualquer lei que me permita matar outra pessoa, isto é uma violação à liberdade de um outro.
não é? E o Estado existe para proteger as liberdades e as igualdades de toda a gente. Agora, os ofendidos que somos todos, peço desculpa, mas começamos a criar realidades com as quais isso eu não sei conviver. E parte dos populismos vem daí. Vem da quantidade de pessoas que acha e que se sente que não pode dizer aquilo que pensa porque está a ser condicionada pelo politicamente correto. E há muita gente que vai atrás dessa conversa, que para mim é absurda, mas que vai atrás dessa conversa, porque eu também não gosto das pessoas que dizem que não... porque eu não posso dizer as verdades, como se em Portugal fosse uma ditadura, tem a vergonha de dizer, mas enfim, a gente não, cada um sabe de si, mas a verdade é esta, é que nós estamos a desnatar a classe política. Estamos a pedir-lhes que não ofendam ninguém, que apresentem propostas que não magoem ninguém, que não digam nada que saia fora da caixa, para não fazer nada. E os políticos que nós estamos a construir e que estamos a pedir é gente que não existe, porque ninguém é assim. E, portanto, estamos a criar hipócritas e a desnatá-los. E estamos a preparar a formação que estamos a dar, porque é aquilo que a sociedade vai pedindo. Estamos a desnatar os políticos. Começam a ser pessoas já que não despertam já sequer qualquer tipo de curiosidade, porque não dizem nada de diferente. E ao mesmo tempo, isto é paradoxal, nós achamos que é isto que as pessoas querem e, portanto, vamos desnatando. Ao mesmo tempo, aparecem os populistas que exibem os seus defeitos de uma maneira flagrante e têm sucesso nas pessoas. Porquê? Porque são pessoas humanas, porque têm defeitos. E nós identificamos-nos com isso. E é muito curioso, se ouvirem entrevistas, em Portugal fizeram-se muitas à comunidade portuguesa nas eleições francesas a descobrir os portugueses que votavam na Marine Le Pen. E muitos diziam, não, nós não concordamos com quase nada do que ela diz sobre as questões de imigração, mas gostamos do que ela diz, gostamos da forma como ela diz, porque ela vai defender França, etc, etc. Portanto, porque havia ali este clima. E, portanto, eu sei que isto que eu estou a dizer não é muito popular, é muito de princípio, mas eu quero viver numa sociedade em que podem dizer muito mal de mim, nas costas e à frente. E eu tenho que lidar com isso. Agora, depois as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que dizem. Isto é, se eu lhes quiser responder, tenho que ouvir aquilo que eu tenho para responder. E se a minha voz for mais respeitada do que a delas, tenho que sofrer com a circunstância de eu ter mais seguidores do que elas. Mas é isso, quero viver nesse mundo. E não teme, Adolfo, que se a sua visão, como disse, que era muito liberal neste campo, não teme que se for implementada que possa levar a um comportamento geral de um bullying generalizado sobre alguns mas bullying não é minorias? Mas eu acho que nós estamos aqui a falar em planos diferentes. Vamos lá ver. Não é a sério, senão isso seria crime, mas uma atitude... Eu quero que um atrasado mental que diga que há diferenças raciais, ou melhor, que as diferenças raciais implicam diferenças de direitos, eu quero poder combater esse anormal na praça pública e quero desmanchá-lo na praça pública, num debate assim. Eu quero. Quando vem falar das questões da homofobia, eu vou aos debates, se quiserem. E eu desfaço essas pessoas, mas eu tenho de fazer com os meus argumentos para convencer as pessoas que estão ali. Porque senão, eu não as convenço. É uma ilusão pensar que nós conseguimos combater preconceitos calando as pessoas, porque os preconceitos as pessoas têm-nos. Muitas das pessoas que estão caladas têm esses preconceitos e estão a pensar, eu concordo com aquilo que aquele tipo está a dizer. Portanto, se nós não pudermos ter debate, nós nunca vamos conseguir vencer esses preconceitos. Eu tenho isso para mim clarinho. Agora, uma vez mais digo, eu radico isto na importância que eu dou à liberdade de cada um e à igualdade de cada um. Somos todos iguais. E, portanto, isto não é uma fórmula que eu tenho de querer poder dizer coisas desagradáveis. Não. De facto, eu acho que cada um deve ser livre de fazer o que quiser, viver como quiser. E, portanto, não aceito que o Estado me condicione nisso. Temo, isso sim, o que eu temo é que estejamos a construir legislação e sociedades que, a pretexto de combater um fenómeno que é milenar, que é notícias falsas, criemos instrumentos de censura. Porque
às vezes, quando estamos em maioria, concordamos com aquilo que a censura diz e não vemos mal nenhum, e um dia acordamos e somos minoria e percebemos que, de facto, a censura é uma chatice. Não é isso. Quando se diz censura, é que hoje a censura já não é... Vamos lá ver, hoje os líderes autoritários já não impõem censura como antigamente, de que agora há um corpo censório e vai tudo ao lápis azulante. As coisas já não funcionam dessa maneira, são coisas bastante mais orgânicas e mais... não, por exemplo, na Hungria... Não, é que não se fecham. Não. É que não é bem isso. Por exemplo, jornais, como é que se faz? Compra-se o jornal. E, portanto, na prática não se fechou coisa nenhuma. Pronto. Sim, mas o que quer dizer é que no mundo moderno, a degradação da economia, a degradação da democracia liberal já não é feita, e por isso é que ela às vezes é difícil de detectar. Já não é feita com um golpe de Estado e de repente institui-se um regime autoritário, é feita de forma paulatina. Aquilo que está a acontecer na Hungria ou aquilo que está a acontecer na Roménia, e para dar dois exemplos, um de direita e um de esquerda, é uma paulatina degradação da democracia liberal. Sempre com pequenos gestos de deslegitimação do outro, deslegitimação dos órgãos que... Por isso é que a democracia presume precisamente a legitimidade do outro que está a atacar-me. No dia que eu achar que o outro por me estar a atacar não tem legitimidade, a democracia esboroa-se. Mas já passei de certeza os 7 minutos e temos que deixar. Vamos abrir agora as perguntas do